Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos estar corrigindo o capítulo 16, o último capítulo da apostila 4, e nós vamos corrigir a página 50, 51, 54 e 55. Então vamos lá, página 50. Atividades. Para entender melhor as características da atual pirâmide etária brasileira, complete as lacunas das afirmações seguintes usando as palavras do quadro: elevados, jovens, aposentadoria, adultos, reduzida, escola, idosos, empregos, lar, crianças. A base larga mostra grande quantidade de crianças e jovens na população brasileira. Isso demonstra que o Brasil ainda tem um crescimento vegetativo elevado. Se comparado a outros países, apesar de as taxas de natalidade e mortalidade estarem decaindo nos últimos anos, crianças e jovens precisam estudar e, por isso, é necessário investir na construção de creches, escolas e universidades. Compete também ao governo promover campanhas educativas para alertar os jovens sobre os riscos em relação às drogas e à gravidez na adolescência, bem como programas direcionados às crianças que vivem em situação de risco. B. O corpo alargado revela a maior participação de adultos na população do país, os quais compõem parte da população economicamente ativa. Por isso, é necessário gerar empregos e promover melhorias de suas condições de vida, investindo em saúde, habitação, saneamento básico, etc. As contribuições obtidas do salário dos trabalhadores da PEA geram recursos para sustentar o pagamento de aposentadorias e pensões a outros brasileiros. C. O ápice estreito mostra uma participação relativamente pequena de idosos na população do país. A expectativa da vida do brasileiro, ainda que tenha aumentado nas últimas décadas, é reduzida comparada à dos países mais ricos, que apresentam o ápice de suas pirâmides etárias mais largo que o nacional. Os idosos brasileiros enfrentam problemas como aposentadoria baixa e atendimento à saúde precário, além de muitos deles serem vítimas de maus tratos, muitas vezes ocasionados pela própria família. Para essa população é necessário investir em saúde e melhorias nas aposentadorias. O Estatuto do Idoso, conjunto de leis criado em 2003, busca assegurar aos idosos o direito de ter uma vida mais digna, porém é preciso intensificar a fiscalização para que ela seja respeitada. Página 51. Compare a pirâmide etária de 2018 com a projeção para 2050 e responda as questões. De acordo com a projeção do IBGE, qual será o formato da base da pirâmide etária brasileira em 2050, em que ela se diferencia da base da pirâmide de 2018? O que essa mudança representará na dinâmica demográfica do país? Será mais estreita que a base da pirâmide etária de 2018, que é bem mais larga. Essa mudança ocorrerá em razão de uma diminuição na proporção de crianças e jovens de 0 a 19 anos, cerca de 29% para 21%, denotando uma queda na taxa de natalidade. Em 2050, qual parte da pirâmide será bem maior do que era em 2018? Por que isso acontecerá? O ápice da pirâmide de 2050 será bem maior, pois haverá um aumento importante da proporção de idosos, adultos com mais de 60 anos. Na população do país, cerca de 13,4% para 28,4%, em virtude do aumento da expectativa de vida. 4. No Brasil, havia mais homens, 3. Em 2018, qual grupo etário apresentava a maior proporção da população brasileira? Essa característica também estará presente na pirâmide de 2050?
Em 2018, os adultos representavam o grupo de maior proporção na população brasileira. Essa situação também se repetirá em 2050, embora em menor proporção, 7% a menos. A proporção de adultos de 40 a 59 anos em 2050 também vai aumentar, confirmando a tendência de envelhecimento da população. 4. No Brasil, havia mais homens ou mulheres em 2018. E como será essa distribuição em 2050? Havia mais mulheres em 2018 e, pela projeção, elas continuarão a ser a maioria em 2050, praticamente na mesma proporção que em 2018. Agora nós vamos para a página 54. Troque os símbolos pelas palavras correspondentes e escreva o texto completo nas linhas. Os 10% das pessoas mais pobres receberam 0,7% do total de rendimento domiciliar per capita do país e os 10% mais ricos recebem 43,3% do total de rendimento domiciliar per capita do país. A renda média mensal do 1% dos mais ricos é de R$ 27.213, ou seja, 36,1 vezes maior que a renda média mensal da metade da população do país pobre, que é de R$ 754. Os 50% das pessoas mais pobres precisariam trabalhar durante 3 anos seguidos sem gastar nada para atingir renda mensal dos 10% dos mais ricos. Vergonha. Qual é a participação da população mais pobre no total de rendimento domiciliar per capita do país? E a participação da população mais rica? Os 50% mais pobre recebe apenas 0,7% de todo o rendimento do país, ao passo que os 10% mais ricos recebem 43,3% desse rendimento. O que esses dados revelam sobre a concentração de renda no Brasil? Esses dados mostram que há uma estrutura de renda no Brasil muito concentrada em uma parcela pequena da população, isto é, há uma distribuição desigual de renda. Aqui embaixo, o que já conquistei. Qual é a importância da análise das informações de uma pirâmide etária? As informações de uma pirâmide etária permitem conhecer o nível de desenvolvimento socioeconômico de um país. Elas também orientam os governantes na elaboração de políticas públicas que supram as necessidades da população. Para avaliar se a saúde de um país tem nível satisfatório, qual é o indicador mais importante? Analise esse indicador no Brasil. O indicador é a mortalidade infantil. No Brasil, apesar de esse indicador ter diminuído, ainda morrem 13 crianças com menos de 1 ano de cada 1.000 nascidos vivos. As principais causas dessas mortes são as doenças infecciosas e deficiências nutricionais, que estão diretamente ligadas à desigualdade econômica, que leva muitas pessoas a não ter condições adequadas de alimentação e saneamento. De acordo com o gráfico, qual era a expectativa de vida dos brasileiros em 1940 e em 2017? Em 1940, a expectativa de vida era de 45,5 anos, e em 2017, 76 anos. Enquanto aumentou a expectativa de vida dos brasileiros de 40 a 2017, aumentou em 30,5 anos. Nas últimas décadas, que fatores foram responsáveis pelo aumento da expectativa de vida dos brasileiros? Melhorias das condições gerais de saúde e saneamento básico do país. 4. Por que o nível de escolaridade da população é fundamental para o desenvolvimento de um país? Qual é o atual panorama do Brasil nesse aspecto? O nível de escolaridade possibilita uma melhor inserção no mercado de trabalho, pois capacita o trabalhador a exercer funções com melhor remuneração. Dados do PNAD 2013 revelam que 7% da população brasileira não é alfabetizada. Além disso, quase 30% da população é considerada analfabeta funcional, ou seja, sabem ler e escrever,
mas de forma limitada, o que impede seu desenvolvimento pessoal e profissional. Bom, pessoal, assim nós encerramos a apostila 4. Na próxima aula, que é a segunda aula, vocês vão fazer exercícios, que é para nota. Não deixe de fazer, porque se vocês não fazem no dia, vocês levam falta. Vai cair sobre o capítulo 14, região sudeste, verdadeiro ou falso, ok? Bom exercício, boa sorte, estudem, tá ok? Tenha um pouco mais de paciência, nós estamos chegando no final. Tchau, gente. Bom fim de semana.